Agradeço ao Senhor que quando nasci, meus pais já serviam a Deus, irmãos, na congregação. Então, irmão, desde criança me lembro bem que os meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor, na congregação, servindo ao Senhor. Nasci num lar bastante pobre, bastante necessitado. O que o meu pai ganhava cedo, nós comia de tarde. Mas assim era a nossa vida, o Senhor sempre preparava o feijão e o arroz para nós comer. Mas, irmãos, o Senhor, como sabe tudo, conhece tudo e sabe como operar as obras no meio do seu povo, meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado. E no sítio, irmão, uma dificuldade muito grande para ir para o médico, só se fosse nas últimas mesmo, irmão, não tinha jeito. Mas, irmão, meu pai ficando em casa ali e dizendo, não, eu vou morrer aqui junto com os meus filhos. Irmãos, e naquele tempo na roça era muito difícil, irmão. Hoje a tecnologia avançou bastante, está fácil trabalhar na roça, mas antes era muito difícil. Colhia o feijão, o milho, tinha que pegar aquele saco grande, pesado, colocar na cabeça para carregar os caminhões. Meu pai fazia esse serviço. E como meu pai ficou bastante doente, enfermo, irmãos, eu me lembro bem, somos em 4 irmãos, 3 homens, uma menina, dentro de casa minha mãe. Na época, irmãos, o meu irmãozinho caçula, recém-nascido, o mais velho, Daniel, com 12 anos de idade, eu com 9, minha irmã com 4 e o Samuel, recém-nascido. Para os irmãos terem noção, a nossa vida como era, irmãos, meu pai conseguia comprar 300 ml de leite para fazer a mamadeira para o nenê. E quantas das vezes, irmão, eu olhando para a dificuldade da minha mãe, com dó dela, por causa dela estar cuidando do pai em cima da cama, eu disse um dia para minha mãe, mãe, cuide do pai e eu cuido do neném para a senhora. Irmãos, e ali fizemos assim, minha mãe cuidava do pai, eu cuidava do meu irmãozinho. E quantas das vezes, irmãos, eu pegava aquele 300 ml de leite e colocava dentro de uma leiteira, fervia o leite no fogão de lenha e ia fazer mamar para o nenê. Meu irmão tomava leite com açúcar na chuquinha e eu, irmão, quantas vezes preparando ali na chuquinha para ele, eu fazia assim, ó, eu sentia o gosto do leite passar na garganta. E minha mãe de longe dizia assim para mim, filho, não tome o leite, senão vai fazer falta para o seu irmãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ela me diz, irmão, ela fala assim para mim, Jô, eu falava isso para você, filho, mas quanto doía dentro de mim por ter que falar isso para você. Irmãos, e o tempo foi passando, me lembro, irmão, que numa tarde nós estávamos em casa lá no sítio, e de repente, o meu irmão mais velho chega da casa da minha avó, chegou na nossa casa e disse assim para a mãe, mãe, cadê a janta para nós? Aí a minha mãe olhou para ele e disse assim, janta para nós, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim, meu Deus, era para a mãe, então já falar para o meu irmão, espera um pouquinho, já vou fazer. Mas Deus proverá por certo, não tem nada em casa. Aí fui na lata de arroz, não tinha arroz, fui procurar feijão também, não tinha. Mas eu pensei assim comigo, eu, meu irmão, a minha irmã já somos grandinho, nós entendemos as coisas. Mas e o neném está dormindo, a hora que ele acordar por querer mamar, será que tem leite? Fui lá na leiteira, só tinha aquela nata grossa no fundo da leiteira. E eu fiquei muito preocupado. E disse, meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Irmão, mas eu sempre digo, quando o Senhor toca no meu coração de contar essa obra, eu sempre digo aos irmãos, para nós que servimos a Deus, sempre tem um caminho aberto. Aleluia. Corri no quarto, irmão, onde eu com meu irmão dormia junto numa cama, porque nós não tinha cama para dormir separado, eu com meu irmão dormia junto. E dobrei o meu joelho em frente da cama e comecei a clamar esse Deus, irmãos, que nós servimos. E fui orando, apresentando toda a irmandade. E depois apresentei a nossa necessidade e disse assim, Senhor, veja que meu pai está doente, nós não temos mais nada o que comer aqui em casa, e faz uma obra na nossa vida. E comecei a orar, irmãos, e quando eu estava naquela oração, orando, bastante em comunhão,
eu escutei uma voz de homem, aleluia, disse assim do meu lado: ligue por irmão Cláudio, diácono de Itapetininga, ele vai vir aqui suprir a vossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu pensei que era o meu tio que estava escutando eu orar e tinha ido lá falar isso para mim. Eu levantei depressa da oração, e quando eu levantei da oração, procurei o meu tio, não tinha tio nenhum no nosso quarto, eu estava sozinho. E eu tinha congregado um dia antes, e Deus tinha mandado a palavra: Deus fala com Samuel em sonhos. E eu disse: meu Deus, Deus falou com Samuel em sonho, e eu estou acordado, mas é a voz de Deus, porque não tem ninguém aqui comigo. Disse assim: meu Deus, como que eu vou ligar para o irmão Cláudio? Já está noite, para mim até o bairro do Gramadão, onde tem telefone, está noite, eu tenho medo de ir lá de a pé sozinho e voltar. Aí disse assim: você vai ligar aqui da vossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse assim: mas como ligar aqui de casa? As luzes de querosene está tudo aceso, não tem energia elétrica aqui, muito menos um telefone. Aí disse assim para mim: vai na cozinha. Eu fui, irmão.
no final do ano, ou parece que foi até no começo deste ano, quando eu entrava aqui no salão de reuniões, encontrando o irmão diácono de Itapetininga, conversando com ele, ele disse: eu sou o diácono que conversei com o irmãozinho, a criança, e fui levar a compra para ele lá no sítio. Glória a Deus. Estou contando isso porque tem gente que não crê. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu, disse Jesus. E esta obra aqui é obra de crentes, irmãos. Nós somos crentes em Jesus Cristo e cremos no poder de nosso grande Deus. Estamos felizes por isso.